Você já se apaixonou, né? Eu sei. Só de pensar na pessoa, suas mãos começam a suar, seu coração começa a bater mais rápido, né? Danadinha. A história que vamos relatar hoje é muito interessante, cheia de reviravoltas, além de outras coisas que eu não posso te falar agora. Hoje vamos relatar uma comédia romântica chamada LDK, Dois Amores Sob um Teto. Mas antes, se prepare, respire fundo e lembre-se, você está no Filmes Nostálgicos. O filme começa com duas amigas correndo, Aoi e Mo. Elas estão correndo para uma quadra de basquete, já que o cara mais famoso e bonito da escola, Shusei, está jogando. Aoi e Mo se juntam ao namorado de Mo, Ryosuke, para assistirem a partida. Todas as garotinhas começam a gritar quando Shusei pega a bola. Aoi também parece feliz quando ele marca pontos. Após isso, Aoi volta para seu apartamento e começa a narrar sua própria história. Aqui nós ficamos sabendo que ela se recusou a deixar sua melhor amiga Mo e rejeitou a ideia de seus pais, que queriam mudar para outra cidade. Após arrumar as coisas, Aoi está preparando o jantar, e surpreendentemente para nós, Shusei se aproxima, semi-nu. Ela esconde seu rosto e fala para ele vestir algo. Logo, o filme mostra um flashback, onde Mo pede ele em namoro, e ele rejeita, e ela fica triste. Aoi, que é a melhor amiga de Mo, fica triste por ela, então Aoi vai questionar Shusei, dizendo para ele pedir desculpas a ela, o que não faz o menor sentido. Shusei surpreendentemente agarra e prende ela contra o parapeito. Aoi fica com medo e chuta ele, fazendo ele cair da escada. Para reparar seu erro grotesco, ela leva Shusei machucado até seu apartamento, mas fica chocada ao saber que ele já é seu vizinho. Após isso, Aoi entra na casa dele e começa a preparar uma comidinha para Shusei. Quando ele aparece sem camisa, Aoi fica nervosa e coloca muito óleo na panela, o que cria chamas fortes e ativa aqueles chuveirinhos anti-incêndio. Isso resulta em vários problemas no apartamento de Shusei, então ele decide ficar no apartamento de Aoi por um tempinho. Pouco tempo depois, eles já estão apaixonados e morando juntos. Os dois nunca foram íntimos, já que os pais de Aoi sempre proibiram ela dessas coisas, até sua graduação. Aoi não quer expor pra ninguém que eles estão morando juntos, então ela pede pra Shusei sair pra escola 10 minutos depois que ela sair. No caminho para a escola, Aoi vê Mo e Ryosuke de mãos dadas, e tem um desejo ardente, um sonho de fazer o mesmo com Shusei. Aqui nós ficamos sabendo que Mo e Ryosuke já sabem do romance de Shusei e Aoi, e que estão morando juntos. Quando chegam à escola, as garotas notam um novo aluno lindão que foi transferido, chamado Ryan. Ele tenta conversar com algumas garotas em inglês, mas quando elas não entendem, ele simplesmente ignora elas e sai. Aoi vê isso e fica bolada com ele pelo jeito que tratou as garotas. Então ela se aproxima dele e pede para ele falar em japonês. No entanto, ele zoa ela e sai. Aoi fica muito brava e corre atrás dele. Acidentalmente, ela tropeça em algo e acaba abaixando as calças dele. Ryan fica bravo e grita com ela, exclamando para ela pedir desculpas. Ryan chega perto dela e aperta a mão dela. Antes que ele possa fazer algo a mais, Shusei aparece e salva Aoi. Fica um clima tenso, muito tenso. Mas logo Shusei reconhece Ryan e é revelado que os dois são primos. A cena muda para o ginásio, onde Ryan desafia Shusei a uma partida de 3 pontos com ele. Ryan diz que se Shusei perder a partida, ele deve ir com ele para a América estudar. No começo, Shusei se recusa, mas quando Ryan começa a zoar e menosprezar ele, Shusei aceita. Sem perder tempo, Shusei derrota Ryan e começa a pegar suas coisas e ir embora. Enquanto ele está saindo, Ryan diz que Shusei tem uma namorada e não quer ir para a América por causa dela. Surpreendentemente, Shusei concorda. No próximo dia, Ryan começa a olhar para as garotas e falar com elas. Ele quer descobrir mais sobre a namorada de Shusei. Ele se aproxima das garotinhas mais bonitas para perguntar a elas, mas elas não sabem de nada. Dentro da biblioteca, enquanto Ryan está dando em cima de uma garota, Aoi está observando. Ele vê ela e para e pergunta o que ela está procurando. Aoi pergunta por que ele zoa as garotas quando elas decidem sair com ele. Ele responde que está procurando pela namorada de Shusei, mas então ele a menospreza, dizendo que uma garota como ela nunca poderia ser escolhida por Shusei. Na cena seguinte, vemos Shusei trabalhando em um restaurante como garçom. Ao mesmo tempo, seu irmão mais velho, Sho, que é fotógrafo, aparece e abraça ele. Enquanto conversam, Sho sugere que Shusei volte para a América e cuide da empresa de seus tios, já que ele ganharia muito dinheiro. Porém, Shusei recusa. Quando ela está voltando para seu apartamento, ela é surpreendida por Ryan, que está procurando pelo apartamento de Shusei. Quando ele pergunta a Aoi sobre ele, ela aponta para o lugar contrário e corre para dentro. Antes que ela consiga abrir a porta milagrosamente, Ryan aparece lá.
e vê ela tentando abrir o quarto de Chusei. Desesperada para manter o segredo, ela diz que trabalha no apartamento de Chusei, ajudando ele a limpar a casa e a preparar comida. Rapidamente, ela entra na casa e esconde todos os pertences antes que Ryan possa entrar. Enquanto Ryan olha o apartamento, Chusei chega. Ryan começa a zoar Aoi, dizendo que Chusei deveria ter uma diarista mais bonita. Ouvindo isso, Chusei beija Aoi na frente dele, revelando que ela é sua namorada, e eles estão morando juntos. Vendo isso, Ryan começa a falar dos pontos negativos de Aoi. Chusei sugere que Ryan fique com eles por um tempo, para que ele possa perceber as qualidades de Aoi. E, surpreendentemente, ele aceita. Após isso, os três começam a morar juntos, e Aoi prepara uma ótima comida para os dois. Ryan começa a notar as qualidades de Aoi aos poucos. Ele nota como ela tem cuidado com as coisas dos dois e cuida deles. Ela prepara o lanche para eles, limpa a casa, arruma as coisas e lava a louça com Chusei. Vendo tudo isso, Ryan percebe que ela não é má. Uma noite, quando Aoi e Ryan não conseguem dormir com o ronco de Chusei, eles começam a conversar. Ryan começa a falar dos pontos negativos dela e das imperfeições no que ela faz. Aoi fica brava e tenta atacar Ryan. Chusei, que deveria estar dormindo profundamente, começa a rir dos dois. Ao mesmo tempo, ele diz que os três não podem ficar juntos mais. Então ele tira Ryan do seu apartamento com suas coisas. Se sentindo mal por Ryan, Aoi permite que ele fique, se ele prometer que vai aceitar o namoro dela com Chusei e ver as coisas boas no que ela faz. Ryan aceita. Na próxima cena, Ryan e Chusei são vistos em um cenário fictício para fotografias, com algumas modelos. Após isso, Shou intimida Chusei com uma aplicação em um formulário para uma universidade americana que encontrou na mochila dele. Então, Chusei responde que ele está realmente tentando entrar em uma universidade americana para um futuro seguro e para proteger Aoi das possíveis dificuldades. Então, Ryan aparece chamando ele para tomar um café com as modelos. Chusei rejeita e sai para o trabalho. Shou fala para Ryan cuidar dos negócios dos tios e deixar Chusei com Aoi. Enquanto Aoi está voltando para casa, ela vê uma jaqueta e pensa em comprar uma para Chusei. Ryan aparece e os dois entram na loja para encontrar uma roupa nova para Chusei. Já que é seu aniversário, Aoi pega uma jaqueta e Ryan prova. A jaqueta fica boa nele. Então Aoi começa a elogiar, sem pretensão nenhuma. Então Ryan puxa ela para dentro do provador e tenta beijar ela. Eu sabia que ele raspava a canela. Porém, Aoi bate nele e fala que só queria se aproximar dele porque ele é primo de Chusei. Então ela sai. À tarde, Aoi não está em casa e Chusei pergunta a Ryan sobre isso. Logo após, vemos Chusei correr em cima de uma ponte procurando por ela. Ele vê ela chutando a grade com raiva. Ele se aproxima e fala que ele não precisa da aprovação de Ryan para ficar com ela. Ele diz que ama muito ela e está muito feliz em ter ela ao seu lado. No próximo dia, Aoi dá um pudim a Ryan. Para nossa surpresa e dela, ele também preparou para ela, para se desculpar. Repentinamente, Ryan começa a desabafar, dizendo que sempre quis ser como Chusei, que ele é bom em tudo e que é quase perfeito. Enquanto Ryan falava, Chusei estava ouvindo pela porta. Então Aoi começa a elogiar Chusei. Assim, Chusei entra e mete um beijão nela. Na próxima cena, Aoi está com Mou e outros amigos lanchando, quando 3 garotas aparecem e perguntam se ela é a namorada de Chusei. Vendo que ela está com dificuldades para responder, Ryan chega e fala que ela não é a namorada de Chusei, e sim dele. Depois é anunciado o festival da escola, e a sala de Aoi decide fazer parte de uma competição chamada Host Café. Eles afirmam que Aoi é a dona da competição. Em casa, Aoi começa a preparar cupcakes para a competição e Chusei prova. Enquanto ela está limpando a mesa de Chusei, ela vê as respostas no formulário para a universidade americana. Vendo isso, ela fica com o coração quebrado e corre. O festival começou e Chusei comprou uma fantasia de coelho e está lá fora do festival, fazendo alguma coisa. Aoi e Ryan começam a competição. Eles acabam ficando em último e devem ser punidos. Eles devem se beijar. No Brasil isso é prêmio, né? Não punição. Ryan está prestes a beijá-la, quando Chusei aparece com uma máscara de panda e leva ela à cozinha. Ele diz que quer ficar 4 anos na América, para poder dar uma vida boa a ela. Aoi responde que não consegue viver sem ele por 4 anos, e pergunta como ela vai estar protegida sem ele do lado. Na próxima cena está chovendo muito forte, e Aoi está esperando o trem na estação. Do nada, Ryan aparece carregando um monte de coisas. Depois eles ficam sabendo que todas as viagens agendadas foram canceladas por conta da chuva forte. Aoi não quer, mas relutantemente vai à casa de Ryan passar a noite. Na casa dele, ele liga para Chusei e avisa que ela está na casa dele por conta do cancelamento das viagens. Chusei quer falar com Aoi, mas ela recusa. Enquanto Aoi está tomando banho, Chusei liga de novo e Ryan atende dizendo que ela está tomando banho. Chusei fica boladão e corre até a casa de Ryan lembrando dos bons momentos que viveu com ela.
O irmão dele aparece e fala pra Chusei entrar no carro. Chusei pergunta por que todo mundo quer deixar ele sozinho. Sho abraça e fala que se ele realmente quer ficar com ela, ele deve priorizar isso e nada mais. Ryan vê Aoi dormindo, então ele coloca um cobertor sobre ela. Enquanto faz isso, Aoi abraça ele, achando que ele é Chusei. Nesse momento, Ryan tenta beijá-la e consegue, mas Aoi acorda e empurra ele. Chusei chega. Após muito tempo, Ryan atende e Chusei entra pedindo pra Aoi voltar pra casa. Aoi, sem falar nada, pega suas coisas e volta com ele. No próximo dia, Chusei pergunta o que Ryan fez para Aoi, já que ela não fala nada, nem sequer uma palavra desde ontem. Ryan ignora, mas quando Chusei grita, ele revela que beijou ela. Chusei dá um socão nele, e começam uma luta, mas Chusei domina rapidamente. Como é briga entre primos, eles apenas se sentam e conversam após tudo isso. Ryan diz que ela ama muito Chusei. Ryan também decide que ele vai para a América cuidar dos negócios de seus tios. Mais tarde, os estudantes recebem uma foto de Aoi e Chusei juntos. Vendo isso, as garotas começam a zoar Aoi, com inveja dela. Uma delas até faz Aoi tropeçar, mas quem aparece? Ele, Chusei. Depois disso, ele revela a todos que ela é sua namorada. E como Ryan disse antes que Aoi era sua namorada, ele logo anuncia em um megafone que o casal verdadeiro é Aoi e Chusei. Ele também diz que Aoi é perfeita e vê boas coisas nela. Pra terminar, Chusei fala muito calmamente que ele ama Aoi e vai ficar com ela pra sempre. Logo após, ele a beija na frente de todo mundo e logo dão as mãos, como Aoi desejava no começo. Quando viram a maneira com que ele se mexia e falava, todos tiraram sarro dele. Mas o que ninguém sabia é que ele era o melhor médico do país. Algumas crianças estão brincando num parquinho da cidade quando uma delas vê uma moeda no chão. Ela corre para pegar, mas esse cara chamado Han, que tá entregando um galão de água, pisa em cima da moeda. A menina olha para ele e fala que se a parte da moeda que tá virada para cima for coroa é dela e que se for cara ele pode ficar com a moeda. Quando ele tira o pé de cima da moeda, vemos que a parte virada para cima é cara, mas o Han não identifica que ele venceu. A menina pega a moeda e ele tenta tomar da mão dela. A menina puxa a mão e acaba deslocando o seu dedo, sem perceber e sem sentir também. Aparentemente. Han fala pra menina que tem uma fratura no seu dedo. Ela discorda, mas ele improvisa um torniquete, com um palito de sorvete e um lacinho de cabelo. O pai da menina chega e leva ela para o hospital. Quando chegam lá, o médico fala que o dedo da menina tá mesmo deslocado e elogia aquele torniquete improvisado. O médico manda a menina fazer um raio-x para confirmar a lesão. Por coincidência, o Han passa por ali, indo entregar um galão de água no hospital. Enquanto o pai e a menina vão para a sala fazer o raio-x, o Han percebe que o cara tá respirando pesadamente e pergunta se ele tá sentindo dores no peito e tem dificuldade para respirar enquanto tá dormindo. O pai da menina nega, fala que tá bem, mas dá para notar que ele tá respirando com dificuldade. Subitamente, as atenções de Han e dos médicos do hospital se voltam para um terrível acidente. Um ônibus colidiu com um caminhão, o que resultou em 15 pessoas em situação crítica. Se instaura uma correria, com todos os médicos correndo de um lado a outro, levando macas e ajudando pessoas. Em meio a esse desespero, o pai daquela menininha que fraturou o dedo começa a passar muito mal. Ele tá a ponto de desmaiar quando ela tenta chamar a atenção de alguém e pedir ajuda pro seu pai, mas ninguém tem tempo de ajudar ele. Desesperada, a menina dá um grito no meio da ala médica. Os médicos momentânea prestam atenção nela, porém logo voltam para suas ocupações. Uma médica vai até a menininha e pergunta para ela o que aconteceu, e ela fala que seu pai tá passando mal. A médica ajuda o homem, mas ela precisa sair correndo para uma emergência e manda o Dr. Gil fazer um raio-x e exames de sangue no cara. Enquanto o homem é levado para fazer os exames, o Han vê que a menininha tá sozinha, fica preocupado por ela não ter nenhum acompanhante e decide ir junto. Ele entra no elevador e quando estão quase chegando no andar para fazer os exames, o pai da menininha desmaia. Han e o médico Gil deitam o homem no chão e desconfiam que ele tem pneumonia,
Jiwoo vai rapidamente pegar os equipamentos necessários para entubar e estabilizar o paciente, enquanto Han põe a mão no peito do cara e identifica que ele está tendo uma parada cardíaca e que precisam usar o desfibrilador. Por fim, o paciente é estabilizado e é levado para a mesa de operações. O pior de tudo é que não tem nenhum cirurgião disponível, já que todos estão cuidando dos pacientes do acidente do ônibus e do caminhão. Han fica junto com a menininha e ela pede para ele fazer a cirurgia de seu pai. Han responde que não pode, que poderia perder a sua licença médica se fizesse isso. A menininha, chorando, dá a moeda para ele e implora para ele fazer a cirurgia de seu pai. Han aceita e se prepara para fazer a cirurgia, seguindo todo o passo a passo de higienização. Quando começa, os médicos se impressionam com a destreza de Han. Na verdade, ele se destaca até de outros médicos, de tão bom que ele é. Através de um flashback entendemos que o Han se passa por um entregador de galão de água, mas na realidade ele é um médico excepcional. Ele vivia e trabalhava na Coreia do Norte, e foi lá que um incidente memorável aconteceu. E você já vai entender melhor tudo isso. Continua aqui no vídeo. Através do flashback, vemos que teve um dia que faltou luz enquanto ele estava operando um paciente e, contrariando o que todo mundo imaginava, o Han continuou a operação e conseguiu salvar a vida do paciente. Ele se destacava muito na Coreia do Norte, mas não tem só boas lembranças de lá. Agora, na Coreia do Sul, Han novamente se destaca. No presente, durante a cirurgia, a doutora Hyun entra na sala e percebe que o Han não trabalha ali. A Hyun é uma menina esforçada e comprometida com o que faz, e ela é a filha do presidente do hospital. Ela fala que vai assumir aquele paciente e que é pro Han ir embora, mas ele se recusa e fala que a única forma de ir embora é se ela assumir a operação do paciente naquele momento. Hyun fica irritada por ser contrariada e sai dali pisando firme. Ela sai da sala de operações e chama o segurança do hospital. Mas assim que ele vai atrás do Han, o cirurgião já sumiu. Hyun e o segurança o encontram no hospital, já sem o jaleco de médico e segurando o galão de água, pronto para voltar para o seu trampo. Ela discute com Han, mas a discussão é interrompida quando o médico Kim liga desesperado para ela e avisa que o paciente sofreu uma piora. A Hyun, que já estava irritada, fica possessa e acusa o Han de ter piorado a situação do paciente. Calmamente, o Han fala que aquilo é fácil de resolver. Ele fala qual medicamento e qual dosagem deve ser dada para o paciente para estabilizar ele. E mais uma vez, todos os funcionários da ala médica olham para ele, como se Han tivesse descoberto o fogo. Seguindo as instruções dele, o médico consegue estabilizar o paciente e salvar ele. Mesmo assim, a Hyun não desiste, ela realmente não foi com a cara de Han e manda os seguranças levarem ele. Nesse ponto, esse cara chamado Su chega para acabar com a conversa acalorada entre os dois. Su fala para Han que ele agiu errado mesmo, que ele nem trabalha ali e do nada foi para a mesa de operações, colocando a vida de um paciente em risco. Sol fala que vai deixar o Han ir embora sem nenhuma punição, contanto que eu não volte ali outra vez. Antes que mudem de ideia, o Han vai embora porque não quer perder a sua licença médica. Outro motivo de ele se manter longe das autoridades é que ele está usando as suas habilidades e a sua licença médica para operar gangsters. Como esses caras agem fora da lei, eles estão sempre se machucando e não podem ir para hospitais. Sendo assim, eles sempre recorrem ao Han, por sua vez, trabalha para esses caras e consegue receber o triplo do que receberia em um hospital legalizado. Todos os dias, o Han tem uma surpresa, e num determinado dia, um dos gangsters chega ali com apendicite. Mesmo sendo gangsters endinheirados, os parceiros desse cara ainda fazem uma cena e falam que não vão pagar. O Han não tem medo e ameaça o gangster que está sofrendo de apendicite. Os outros gangsters então tentam passar o valor no cartão e o Han não aceita. Não é possível que esse cara trabalhando na ilegalidade, ganhando 3 vezes mais do que deveria ganhar, vai cadastrar uma maquininha de cartões no seu nome sendo assim. Só resta pagar em dinheiro, e como a vida de seu companheiro tá nas mãos de Han, os outros gangsters param de palhaçada e pagam logo o médico.
Voltando pro presente, Han chega em casa depois de escapar do segurança do hospital. Mas assim que chega em casa, ele percebe que tem companhia. Esse cara chamado Hyung é um dos médicos chefe do hospital. Ele segue o Han até a sua casa, e quando os dois se encontram, descobrimos que ele não foi ali para brigar, e sim para fazer uma proposta. Ele fala pro Han que ele pode começar a trampar no hospital, e o Han fala que não está interessado, mas logo muda de ideia quando vê o tanto de grana que vai receber se aceitar o trabalho. Hyung fala para ele que o pagamento inicial é de $50.000. É dinheiro demais. Han aceita a quantia e o emprego e começa a trampar no Hospital Universitário Myungwoo, aquele mesmo no qual ele fez a sua primeira cirurgia sem a autorização de ninguém. Agora vamos entender como o Han se tornou esse cirurgião fantástico. Quando criança, Han e seu pai foram levados à força para a Coreia do Norte. O pai de Han era um cirurgião excelente, por isso a Coreia do Norte queria ele. Já o Han foi criado para seguir os passos do pai. O pai de Han trabalhou durante muito tempo na Coreia do Norte e quando ele partiu, Han assumiu o seu lugar, trabalhando no Hospital Militar da Coreia do Norte e salvando vidas de muitas figuras importantes do governo de lá. Han teve um grande amor, que é a Jae, mas eles se desencontraram com o passar dos anos. No entanto, um certo dia, chegou um cara precisando de um rim, e quem iria doar esse órgão era a sua filha. Quando Han foi fazer a cirurgia, ele viu que a doadora do rim era a Jae. Sendo assim, ele escolhe salvar a vida dela ao invés do cara, e decide que vai fugir da Coreia do Norte e tentar voltar para a Coreia do Sul. Ele leva a Jae nos braços e juntos eles entram no carro. Ele conseguiu dirigir por um bom trajeto, mas foi seguido pelas autoridades. Han e Jae acabam cercados pelos agentes da Coreia do Norte, e como não tem mais o que fazer, a Jae se sacrifica pelo Han. Ele até tenta salvar ela, mas Jae acaba caindo no rio. Quando tudo isso acontece, o Han é preso pela polícia da Coreia do Sul e é levado embora da Coreia do Norte. De volta à Coreia do Sul, o Han nunca se esqueceu da Jae. Mesmo após tantos anos, ele ainda se culpa pela tragédia que aconteceu. Nostálgico, eu te ajudei aqui poupando algumas horas do seu tempo, tá? E tudo que eu peço pra você é que você ajude as outras pessoas também. Se você quiser já retribuir o seu agradecimento aqui, assistindo esse vídeo com um like também já vale, tá? Se você não é inscrito, aproveita e se inscreve aí também, tamo junto. Após perder a Jae, Han vivia triste. No entanto, após um tempo, ele recebeu a notícia de que a Jae não partiu. Ela tá viva, mas foi levada de novo para a Coreia do Norte e tá sendo mantida cativa pelo exército. Desde que soube disso, o Han dedica a sua vida para juntar a grana e ir para a Coreia do Norte buscar a sua amada. Agora que tem os $50.000, ele pode pagar a sua viagem. Han entra em contato com um cara que promete levar ele até a Coreia do Norte para resgatar a Jae. Como prova de que ele sabe mesmo onde a mulher está, ele mostra pro Han uma filmagem da Jae na tela do computador. Nessa filmagem, a Jae está presa, o que deixa o Han ansioso para resgatar ela o mais breve possível. Han fica pronto para partir para a Coreia do Norte, mas recebe uma notícia inacreditável. Uma amiga entra em contato com ele e fala que viu a Jae trampando num hospital. Han acredita, já que a sua amiga não teria por que mentir para ele e vai até o hospital encontrar a Jae. Ele não acha ela. Irritado, Han desconfia que o cara que faz as viagens para a Coreia do Norte não encontrou a Jae e que ele tá mentindo para faturar os $50.000. Han confronta ele e o cara continua defendendo a versão de que a Jae tá na Coreia do Norte. Ele fala que a amiga de Han deve ter visto uma mulher parecida com a Jae e se confundiu. Como não pode confiar, o Han paga só metade pro cara e fala que a outra metade vai ser paga quando ele ver a Jae com seus próprios olhos. Alguns dias passam e Han começa a trabalhar no hospital. Um certo dia, uma mulher chega no hospital em estado crítico. Essa mulher é a mãe de Hyun, aquela médica do hospital e colega de trabalho de Han. Os médicos fazem de tudo, mas não tem chances dela sobreviver. Porém, o Han não desiste. Ele faz um procedimento que é fora das regras para tentar salvar a mulher. Após conseguir estabilizar, o Han fala que vai operar ela.
mesmo com todos os outros médicos falando que não é para ele fazer isso, já que é uma operação de risco. Hyun e a mãe foram distantes uma da outra durante muitos anos, e Hyun guarda muito rancor dela. No entanto, a mãe dela desperta durante alguns segundos e segura a sua mão, fazendo a Hyun perceber que não importa o passado e sim que a mãe tá ali agora. Hyun quer que a cirurgia seja feita, pois ainda tem esperanças de que a mãe escape. Mas os outros médicos falam que a chance da cirurgia dar certo é de apenas 5%. Han não escuta os seus colegas, segue com a cirurgia e perde a paciente na mesa de operação. E, a partir daí, as coisas ficam muito complicadas para ele. Han é julgado pelos outros médicos, que falam que ele desobedeceu as regras desde o começo, fazendo atendimento médico que não é de acordo com o treinamento deles e seguindo com uma cirurgia por conta própria. Quem toma a dianteira para acusar o Han em frente a todos os outros médicos é o Soo. No entanto, Han rebate que Soo age errado quando escolhe operar apenas aqueles pacientes que têm maiores chances de sobreviver, e Soo não tem resposta para isso. Hyun parece grata por Han pelo menos ter tentado salvar a sua mãe. Mais tarde, a Hyun vai até a casa de sua mãe, e lá ela encontra a Jae, que está vivendo na Coreia do Sul sob a identidade de Seung. Então, quando a amiga de Han disse que viu a Jae, ela estava falando a verdade, mas Han ainda não sabe disso. Jae abre a porta da casa da mãe de Hyun e as duas entram. Lá dentro, Hyun descobre que, mesmo distante, a mãe fazia questão de acompanhar todas as suas conquistas. Na casa tem várias cartas e várias fotos de momentos importantes de sua vida, como eventos escolares e competições que ela participou. Jae fala para Hyun que sua mãe deixou ela viver com seu pai, porque acreditou que ela teria uma vida melhor, mas que sua mãe nunca deixou de amar ela. Hyun se emociona ao ouvir essas palavras, chora e a Jae consola ela. Como a Jae tá viva e tá na Coreia do Sul, o Han é avisado e corre para encontrar ela. Enquanto vai atrás de sua amada, o Soo persegue ele e descobrimos que Soo não é um médico, e sim um infiltrado. Anos atrás, quando o Han conseguiu fugir da Coreia do Norte, o Soo foi um dos agentes que tentou impedir a sua fuga. Como Han conseguiu fugir, Soo foi capturado pelo exército da Coreia do Norte e passou por maus bocados. Após tudo isso, Soo odeia o Han e foi atrás dele para destruir a sua vida. Será que ele vai conseguir impedir Han de encontrar a Jae? A escola toda sente inveja do nerd gênio da sala de aula e isola ele. Certo dia, os valentões resolvem drogar o menino, mas ele era amigo de um rico e de um lutador de MMA, e os valentões não esperavam que os três se vingariam daquela forma. Como será que eles se vingaram? O que aconteceu com o nerd? Calma, calma. Essa história tem reviravoltas que você nunca viu em nenhuma outra série. Eu vou te contar tudo hoje. Tudo começa em uma sala de aula do ensino médio e o foco é em um aluno gênio chamado Yeon. Ele é o mais inteligente entre todos os alunos da sala de aula, mas em compensação, é o mais fechado e introvertido. A cada dia na escola, Yeon passava isolado com a companhia dos livros e dos estudos. Ele não tinha amigos na escola, e os outros tinham bronca dele só por ele ser muito inteligente. Ninguém respeitava ou ligava para ele mesmo com seus grandes feitos nas matérias da escola. Mas o aluno do mal, chamado Bin, era aclamado por tudo e por todos na sala de aula. Ben era um dos briguentos da classe de aula, o típico valentão que tomava o que os fracos tinham só porque era forte. Certo dia, então, Bin resolveu intimidar Yeon. A questão é que, mesmo sendo quieto e na dele, Yeon nunca temeu o bullying de Ben e praticamente ignorou quando o valentão tentou provocar ele. Na sequência, um time de beisebol da escola veio à aula e procurou por um aluno que se chamava Soo-Woo. Eles queriam acertar algumas contas com esse aluno, porque ele tinha machucado os amigos dos jogadores do time. Soo-Woo aparece e o time todo tenta revidar o que ele fez, mas ele simplesmente vai derrotando o time todo com facilidade, mesmo que os meninos estivessem usando tacos de beisebol. Soo-Woo vai quebrando a cara de cada um, porque sabia lutar MMA. Yeon volta pra casa,
e ele conversa com seu pai, que se orgulha das notas dele na escola. Mas só o pai estava feliz com esse desempenho, porque o próprio menino não estava não. Acontece que Yeon estava triste pela ausência dos seus pais. O pai dele e a mãe dele eram divorciados e ele vivia com o pai. O homem era muito ocupado e Yeon quase não via a própria mãe. Apenas pelas aulas à distância que ela gravava para a internet. Por causa de todo esse problema na família, Yeon se tornou cada vez mais fechado e reservado. No outro dia, Yeon chegou para a aula mais cedo e achou So-Woo dormindo na sala de aula. Na sequência, Yeon tinha aula de educação física, mas não achou seu uniforme de exercício físico e ele logo pensou que Bin tinha roubado. A aula de educação física começa e fica claro que Yeon era o melhor em tudo, com exceção nessa aula, porque seu condicionamento físico era tenebroso. Depois da aula, Yeon resolve perguntar para Bin sobre o uniforme de educação física, mas ele não aceita muito bem a pergunta e parte para cima do menino. Bin agarra Yeon pelo pescoço e não foi para fazer carinho não. Quando ele começa a ficar sufocado, um professor aparece e para o bullying, mas não dá em nada, porque Bin disfarça e diz que ele e Yeon estavam só brincando. Um novo estudante rico chamado Seok chegou na sala de aula. Ele veio de uma escola de elite, mas recusa admitir que veio de uma família rica e com boas condições. Bin já estava incomodado com um novo aluno, então Yeon aparece e diz para ele sair daquela carteira, porque ele sentava ali. O valentão já estava prestes a arrumar outra confusão, mas So-Woo grita para Bin e seu grupinho ficarem quietos, porque estava atrapalhando o sono dele. 왜들 이렇게 요새 수다를 떨어? 잠도 못 자게. A gangue dos valentões ficam pianinhos e a aula continua. De noite, ele e seus amigos estavam em uma balada. Bin encontra um conhecido dele que vendia drogas, o perigoso John, e eles param para conversar. Esse conhecido do valentão entrega a ele as drogas e o Bin pergunta o que aconteceria se o fentanil fosse aplicado na pele. John responde que causaria tontura, confusão, náuseas e outros problemas. Na aula do dia seguinte, os alunos estavam em prova e Bin chegou com atraso. Ele já chega falando com Seok. Ele diz para o novato o acompanhar, porque um professor da escola queria conhecer o novo, ilustre aluno. Bin e sua gangue de marginais atraem Seok para o refeitório para colocar o plano em prática. O plano? Seok deveria aplicar o fentanil em Yeon, porque o novato se sentava logo atrás dele. As provas continuam sendo feitas pelos alunos. Do nada, Seok dá uma batidinha na nuca de Yeon e diz que tinha uma mosca nele, mas a verdade era outra. O efeito do fentanil começa a bater e Yeon começa a ficar mal. O menino foi ao banheiro, voltou e percebeu o adesivo da droga no pescoço dele. Para tentar se focar na prova, Yeon começou a estapear o próprio rosto. Mas mesmo assim era muito difícil de manter o foco. Depois ele parou para revisar o teste e viu que tinha errado uma questão. E o erro enfureceu ele. Ele se levantou e partiu para cima do grupo de amigos de Bin do nada, mas com toda a força. Ele desconta toda a raiva que tinha e vai amassando todos os valentões. Mas So-Woo aparece e salva o dia dos babacas. Ele empurra Yeon e para a briga, porque ele achou que Yeon estava exagerando. O menino se levanta ensandecido para confrontar So-Woo e já vai dando cadeiradas, mas So-Woo era muito mais habilidoso. Ele vai se esquivando e consegue acertar Yeon. Antes que a luta continuasse, a professora entra na sala e para a briga. Bin apanhou tanto, mas tanto, que teve que ser hospitalizado. Os professores levaram Yeon para se desculpar com Bin e com os familiares dele, mas a mãe de Bin ignorou e continuou enfurecida com ele e brigando com o menino. Mas é aquele ditado, a justiça tarda, mas não falha. Foi provado que o fentanil era de Bin, e a mãe dele fica chocada quando vê que seu filho, o alecrim do campo, mexia com esse tipo de substância. Então Bin foi transferido. Um acordo foi feito e eles concordaram em deixar toda essa confusão em segredo para manter as aparências. Na volta a casa, Yeon encontra seu pai. O homem tenta falar com seu filho e até desconfia que ele brigou, mas o pai deixa passar por achar que aquilo era normal para os alunos do ensino médio. Na aula do outro dia, os amigos de Bin que sobraram foram confrontar Yeon e eles marcaram um encontro depois da aula. O típico te pego na saída. Yeon e os dois vão até o banheiro e nem esperam a aula acabar. O menino se tranca com os dois no banheiro e se prepara para a confusão. Yeon saca uma caneta para se defender
E os dois valentões viraram valentinhos, porque eles se lembram do que o menino era capaz de fazer. Quando Yeon estava prestes a atacar, eles desistem, e o menino percebe que eles não iam fazer nada. Então ele vai e sai do banheiro. Yeon queria ficar sozinho, mas muitos alunos rodeavam ele e elogiavam a sua valentia contra aqueles caras. E obviamente o menino estranhou, porque de isolado ele passou a ser adorado. No hospital, Jeon visita Bin. De noite, Bin tá no ônibus e encontra Soo-Woo, que tava com uma moto ao lado do ônibus. Soo-Woo trabalha como entregador de meio período. Ele precisava trabalhar para se sustentar porque já não tinha pais presentes e por isso vivia com a avó. Mas depois do trabalho, ele ainda preferia ir dormir na escola, só para acordar logo lá e evitar o atraso. Aos poucos, Soo-Woo e Yeon iam se enturmando e conversando cada vez mais. Bin já estava fora do hospital e começando a se envolver com coisas ruins de Jeon, que queria que Bin fizesse um tal serviço para ele. No final da aula, Seok tenta se desculpar com Yeon e até se oferece para ajudá-lo, mas é ignorado por uma bela cara de cobre de Yeon. Se é que vocês me entendem. Na saída, Yeon encontra Bin e a gangue de Jeon. Eles forçam Yeon a acompanhar eles, mas por sorte, Seok vê isso e vai avisar para Soo-Woo que alguma coisa estava errada e Yeon corria perigo. Soo-Woo no começo ignora um pouco, mas Seok oferece o dobro do que Soo-Woo normalmente ganha e os dois se reúnem para ir atrás do protagonista. Yeon estava sendo intimado e agredido pela gangue que levou ele para um beco. Eles vão pressionando o menino, mas ele de bobo não tinha nada. Yeon estava calculando e pensando no que fazer. Ele cria uma estratégia que consegue despistar a gangue, mas ele abaixou a guarda e Bin consegue pegar ele desprevenido. Bin começa a revidar tudo que Yeon fez e pega muito pesado, mas Soo-Woo aparece no último momento e ajuda o nosso protagonista. A luta começa com Soo-Woo conseguindo derrubar alguns fracos, mas depois enfrentando Jeon mano a mano. Yeon vai se virando contra o resto e Seok aparece para ajudar ele. No fim, Bin, Jeon e os outros delinquentes vão embora, assim como o trio Soo, Seok e Yeon também. De noite, Soo-Woo levou os dois até o restaurante que ele trabalhava, mas não para jantar para comemorar a vitória, mas para ajudar ele no trabalho, já que os dois nerds atrasaram ele e depois eles conseguiram jantar. Em outro lugar, o chefe da gangue, o mafioso Jil-Soo, ficou furioso com Jeon e seus outros capangas, porque ele não queria aquela confusão toda. Como punição, ele quebra o braço de Jeon na madeirada. Depois, Yeon encontra uma menina furtando em um supermercado, e ela era Young-hee, uma das pessoas que estavam com Bin no meio da briga. O protagonista tentou ignorar ela e fingir que não conhecia, mas a menina insistiu e continuou seguindo ele. Young-hee queria conversar, mas o menino não estava afim, só que depois de um tempinho ele acabou cedendo. Young-hee queria porque queria jantar, então eles foram em uma espécie de encontro. A menina confessa que estava gostando dele e até pega o celular dele. Em outro lugar, Jil-Soo chantageava e cobrava um moleque que tinha uma dívida com ele. O menino tinha dado até o carro da própria mãe como garantia, mas Jil-Soo não perdoava e ameaçava não só ele, como até os pais do garoto, porque se ele não pagasse em 3 dias, o pior ia acontecer. Na escola, Bin aparece e pede para conversar com Yeon, que agora tinha seus fiéis escudeiros, Soo-Wook e Seok. Bin implora para o menino testemunhar a favor dele, porque caso a justiça confirmasse que o fentanil era dele, ele ia direto para Febem. Brincadeira, ele ia para algum lugar de detenção para jovens. Yeon se comove e concorda em ajudar o valentão. Bin leva eles a um estacionamento e não a um tribunal, como já era esperado de um babaca. Tudo na verdade era uma armação para a gangue de Jil-Soo encontrar Soo-Woo, Seok e Yeon. Eles queriam milhares de dólares para cobrir os cuidados que Jeon precisaria por causa de seu braço. O gangster pressiona os três e Soo-Woo tenta conversar e fazer uma gracinha, mas o gangster Jil-Soo ameaça os três e coloca uma lâmina no pescoço de Soo-Woo. Resumindo, eles tinham 3 dias para quitar tudo. Os dias passaram e os três eram perseguidos e observados pelos homens de Jil-Soo. Yeon liga para Young-hee porque ele queria conversar. Eles se encontram em um restaurante e Young-hee fala sobre Jil-Soo, o líder da gangue. Ela comenta sobre como ele era ganancioso e pronto para fazer tudo por dinheiro, literalmente tudo. Young-hee aconselha Yeon a pagar a dívida,
porque o líder era perigoso e só andava com gente tão ou mais perigosa que ele. Na casa de Seok, vemos ele pegando o relógio do pai para levantar algum dinheiro. Os 3 dias passaram e eles se reuniram. Então Seok apareceu com a solução, que era o dinheiro. Ele mentiu dizendo que seu pai tinha dado esse dinheiro, mas Sohu e Yeon sabiam que aquilo era mentira. Sohu e Yeon não concordam com Seok e eles decidem não dar nenhum centavo, mas sim chamar a polícia. Mas Yeon era malandro e diz que tinha informações importantes. Ele diz as informações que conseguiu com Young-hee. A menina tinha contado que Jil-soo liderava uma plataforma de jogos de azar para menores de idade. O jogo e os ganhos eram administrados no exterior e cada promessa de bônus, de cadastro e tudo mais era pura fraude. Os jogadores recebiam grandes valores no começo, mas o objetivo era esse. Jil-soo queria viciar eles para depois fazer cada um perder, e aí sim tirar tudo que o jogador tinha. Young-hee acabou explanando tudo e ainda disse aonde Jil-soo guardava seus pertences de valor, e isso incluía até drogas. Então o trio começava a planejar alguma coisa, como levar a polícia até esse cofre que guardava os podres de Jil-soo. Os 3 meninos superpoderosos saem da escola e encontram Jil-soo e sua gangue. Sohu toma a frente e diz que queria falar com o líder no escritório dele. Queria conversar sobre a Blaze de mentirinha de Jil-soo, ou melhor, o site de apostas. E com essa conversa, o plano começaria. Jil-soo se surpreendeu com a atitude de Sohu e ficou sem escolha, então resolveu levá-lo para o tal escritório. Young-hee estava participando do plano com os meninos, e ela planejava dar o endereço para eles chamarem a polícia. Seok se preocupa com Sohu e decide seguir ele de táxi para confirmar se Young-hee deu o endereço correto. Jeon e os outros delinquentes perceberam a aproximação de Young-hee com Yeon, então eles foram perguntar para a menina o que ela tanto falava com eles e se ela revelou alguma informação de tanta importância. A menina fica bolada e diz que não aguentava mais o líder, e ela queria que a polícia prendesse ele de uma vez por todas. Sohu é levado pela gangue até o escritório de Jil-soo, mas no carro ele conseguiu ligar o gravador de voz do seu relógio. O líder e o menino começam a conversar, e o homem pediu o celular de Sohu porque ele estava suspeitando que tinha um plano. Sohu nega. Então Jil-soo na mesma hora dá uma paulada na cabeça dele com uma barra de ferro. O menino cai na mesma hora e Jil-soo pega o celular do garoto e descobre o plano deles de chamar a polícia. Hoje vamos relatar um filme chamado Everyone is There. Eu sou o Henrique. E lembre-se, você está no Filmes Nostálgicos. Essa é Lisa. Ela tem 16 anos e é muito tímida. O filme começa com ela correndo na floresta. A roupa dela está suja e rasgada, sua cara está cheia de machucados. De repente, ela escorrega numa escada e cai rolando no chão até ficar inconsciente. Na cena seguinte, Lisa está no hospital, com várias feridas graves no rosto. Com sorte, alguém a encontrou na floresta e a levou para o hospital. Lá fora, 2 policiais estão falando sobre o caso, vendo os casos anteriores reportados à polícia sobre Lisa. Eles têm certeza de que isso foi causado pelo bullying das garotas da sua escola. Mas antes de avançarem o caso, eles precisam saber disso por Lisa. Eles tentaram contatar os pais de Lisa, mas acontece que sua mãe morreu há alguns anos atrás, e seu pai foi fumar um cigarro, se é que você me entende. Ele não liga pra Lisa, nem se ela morrer. Quando ela ganha consciência novamente, o detetive encarregado do caso se apresenta, Sr. Kim. Ele pergunta sobre sua saúde e sobre o incidente de ontem, mas, surpreendentemente, Lisa permanece quieta durante as primeiras perguntas, até que sua professora aparece, Sra. Lee. Ela diz para o detetive voltar em outro momento e deixar a garota descansar mais um pouco. Aqui vemos a professora tentando fazer Lisa não falar ao detetive quem realmente fez isso com ela. Sr. Kim nota 3 senhoras paradas na porta. Elas são as mães das garotas que são suspeitas de fazer bullying com Lisa. Ele descobre que elas querem ameaçar Lisa a não dizer nada. Ele diz para elas saírem, já que elas não estão permitidas a verem a vítima legalmente. Mas as mulheres persistem e dizem que seus maridos são poderosos e ricos, o que faz elas acreditarem que suas filhas vão sair ilesas. Sr. Kim diz que suas filhas que ligaram para Lisa ir à montanha, mas as mães dizem que elas foram apenas comer. Quando a conversa fica mais alta e calorosa, Lisa pede para eles saírem, que ela quer descansar. Após tudo isso, a Sra. Lee vai até o diretor da escola
Os dois sabem que Lisa sofreu por aquelas garotas. O diretor quer transferir Lisa para outra escola quando ela voltar. Ele finge ser moral, dizendo que estava preocupado com o futuro das garotas que zoavam Lisa. Algumas semanas depois, Lisa se recupera das lesões e consegue caminhar. Sr. Kim pergunta a ela sobre o que aconteceu há uma semana, mas Lisa permanece em silêncio. Por conta da falta de evidências, as garotas que estavam detidas foram soltas. Uma noite, Lisa tem pensamentos negativos que a dominam. Ela tenta acabar consigo mesma, mas é interrompida quando uma mulher entra no quarto. Essa é outra professora, só que de tratamento psicológico, chamada Soumi. Soumi já trabalhou com vários estudantes como Lisa e os ajudou a lidar com momentos traumatizantes similares a esse. Soumi também sofria com aquelas valentonas na escola e sabe muito bem como é se sentir fraca. Surpreendentemente, ela ajuda os estudantes a se vingarem. Inicialmente, ela não parece pegar muito leve com Lisa, fazendo ela se lembrar de cada detalhe do que aconteceu, o que faz Lisa chorar. Quando ela se acalma, Soumi pede para ela continuar viva até que ela volte. No dia em que Lisa está recebendo alta, ela recebe uma visita inusitada, a líder das valentonas, Nayeon. Ela levou seu novo uniforme da escola, já que seu velho uniforme está rasgado. A garota não mostra nenhum arrependimento ou remorso por quase matar Lisa e diz que seria melhor se ela não estivesse viva. Antes de sair, ela ameaça Lisa para manter o seu nome longe da polícia. Após ela sair, Soumi entra na sala. Acontece que ela ouviu toda a conversa. Ela leva Lisa para sua casa e cuida dela. Depois, Lisa vai para o lugar onde sua mãe morava antes de partir. Ela está pensando em seu passado, quando um pedestre passa e chama sua atenção. Ela começa a seguir a garota e acontece que as duas são gêmeas, muito parecidas. Lisa tenta conversar com ela, mas Jenny sai desinteressada. É revelado que os pais dela se divorciaram antes delas nascerem, e o pai não queria saber de ambas. Com o tempo, a situação financeira da mãe foi piorando, e ela teve que deixar Lisa na casa de seu pai, e ficou apenas com Jenny. As irmãs nunca mais se viram após isso. E Lisa teve que viver com seu pai, que a tratava como um fardo. No próximo dia, Soumi segue Jenny até o mercado e nota ela roubando alguns produtos. Ela para Jenny lá fora e pede sua ajuda, dizendo que sua irmã quase morreu. Jenny continua desinteressada. Ela apenas aceita ajudar quando Soumi oferece dinheiro. À noite, as três se encontram na casa de Soumi e ela sugere que elas vivam juntas por uma semana ou até tudo se solucionar. Jenny aceita e fica sabendo que deve ir à escola disfarçada de Lisa para ensinar uma lição às garotas. Jenny saiu da escola há 1 ano atrás. Para ela, nenhuma quantidade de dinheiro vai fazer valer a pena voltar à escola. Ela recusa cooperar e sai do apartamento. Logo após, ela recebe um vídeo de Lisa sofrendo na mão das valentonas. Um grupo de garotas puxam suas roupas, a empurram no chão e chutam ela enquanto riem e gravam tudo. Isso faz Jenny voltar boladona ao apartamento. Para ajudar Lisa? Não. Para chamar ela de covarde. O vídeo faz Lisa se lembrar da noite traumática e ela começa a se desesperar. Vendo sua irmã nessa situação, ela pergunta onde encontra a garota que estava rindo mais alto no vídeo. No próximo dia, ela vai à escola como Lisa. Alguns colegas logo notam a diferença no seu comportamento, mas não prestam muita atenção. Em seguida, Nayeon senta na mesa de Jenny e chama ela de fofa por retornar à escola. Por conta da sua risada, Jenny percebe que Nayeon era a garota da risada no vídeo e a grande responsável por tudo isso. Eita, nós, agora o couro vai comer, meu irmão. Quando Nayeon está bem confiante, Jenny bate nela com um só tapa. Então, ela puxa seu cabelo e se senta em cima dela, pedindo pra ela rir de novo enquanto a sufoca e grava tudo isso. Suas amigas não fazem nada além de ficar com medo. Ela só para quando a professora Lee aparece. A professora leva as duas para a disciplina. Mas, como imaginamos, Jenny não é alguém que escuta muito e obedece os professores. Quando na sala há somente ela e a professora, Jenny a ameaça com uma caneta. Ela tá cagada de medo, enquanto Jenny fala das injustiças que sua irmã sofreu. Naquele mesmo dia, Jenny mostra a Lisa o vídeo de Nayeon. Lisa não sabe como se sentir, já que não apoia a violência. Soumi avisa Jenny para não fazer algo tão escandaloso novamente, porque isso poderia trazer problemas grandes para sua irmã. No dia seguinte, é o aniversário das gêmeas. Elas compram um bolo e comemoram juntas pela primeira vez na vida. Lisa conta pra Jenny quão difícil a vida dela tem sido, já que ela nunca teve nenhum amor de seus pais. Jenny concorda com ela e diz que a vida com sua mãe também não foi das melhores. Jenny está dormindo e Lisa decide ir à escola. Ela acredita que Nayeon aprendeu a lição e não vai mais mexer com ela de novo. Mas, acontece que a mãe de Nayeon está conversando com o diretor para encontrar uma forma de transferir Lisa para outra escola. Agora, a mãe tá com medinho que Lisa se vingue da sua filha. Aí, o vacilão do diretor, que assim como a mãe tem uma falsa moral,
diz que vai cuidar da situação. Enquanto isso, Lisa ouviu toda a conversa pela porta e correu para o banheiro chorando. Lá, ela passa por Nayeon antes de se trancar. Nayeon estava esperando o momento para se vingar de Lisa, então ela derruba um balde d'água nela. Lisa volta para casa toda molhada e cai. Por quê? Não sei. Agora, quem tá boladaça é Jenny, que decide ligar para Nayeon, chamando ela para ir até a montanha, se não quiser que ela poste o vídeo dela batendo em Lisa na internet. Obviamente, Nayeon está toda cagada de medo, assustada em saber que ela tem o vídeo. Então ela vai até lá, quando de repente Jenny bate na cabeça dela, fazendo-a ficar inconsciente. Quando ela abre os olhos, percebe que está com os pés e as mãos amarradas. Jenny tira a fita da boca dela, o que deve ter tirado todo o buço. Jenny faz ela beber uma garrafa inteira de água. Logo após, ela traz outra garrafa. Dessa vez não é água, é ácido. Nayeon chora e implora por sua vida, mas isso só faz Jenny rir mais. Aquela história, né? Um louco só é louco até encontrar um louco mais louco do que ele. Aí você coloca essa frase entre aspas, tipo Henrique, tá ligado? Tipo Aristóteles assim em cima. E uma imagem minha na cara de Aristóteles, tá ligado? Tipo Henrique, Carriel Henrique. E a frase escrevendo do lado. Nossa, isso vai ficar muito show. Ela começa a derramar o ácido do lado dela, mas promete que não vai matá-la. Nayeon mal consegue respirar e está desesperada. Jenny solta suas pernas e diz pra ela correr se quiser continuar viva. Ela começa a correr, mas cai alguns metros depois, até que Lisa chega na cena e tenta libertar Nayeon, já que não quer que mais pessoas sejam machucadas. Segundos depois, Sumi chega e está chocada com a cena. Ela fala que Jenny perdeu a noção e chama uma ambulância para Nayeon. Na próxima cena, Jenny está sendo interrogada pela polícia. Já que ninguém viu ela com a vítima, ela apenas suspeita. Sumi chega no lugar e pede para eles os deixarem a sós por um momento. O detetive decide esperar até Nayeon estar bem e deixa elas irem. Lá fora, Jenny diz que não se arrepende e que faria tudo de novo se tivesse mais chances. Sumi sai, deixando ela sozinha e volta pra casa. Logo após, a mãe de Nayeon ataca Jenny, xingando. Jenny zoa a velhinha e pede pra ela rir igual sua filha. Enquanto estavam se xingando, ela acaba dizendo que o que fez era apenas uma lição. Assim, a polícia percebe que ela tem culpa. Quando o detetive chama ela de Lisa, ela diz que a Lisa que ele está procurando está em casa. Depois, Kim e um policial estão dirigindo pra casa, mas Kim não consegue esquecer o que Jenny disse. Ele notou também uma diferença no comportamento dela no hospital e suspeita que ela tem uma irmã. Ele vai até a casa dela para checar. No entanto, quando chega lá, ele encontra o lugar vazio. Então, recebe uma ligação do hospital, relatando que Nayeon já voltou à consciência. Ela diz que mais alguém estava na cena quando ela foi atacada. Um flashback nos mostra que Jenny estava sozinha com ela nas montanhas. Acontece que Jenny, Lisa e Sumi são as mesmas pessoas. Todas as vezes que Lisa estava falando com alguma delas, ela estava apenas falando consigo mesma. Ela nunca teve uma irmã gêmea. Após começar a sofrer por conta de Nayeon, ela estava tão solitária e tão assustada que fantasiou a ideia de ter alguém que se importasse com ela, até que isso se tornou uma obsessão, e ela passou a desenvolver transtorno de múltipla personalidade. Sumi é uma detetive real que a ajudou no caso, mas nunca foi vê-la no hospital. Lisa imagina ela para acabar com sua solidão e eventualmente adicionou ela à sua personalidade. Até que todos descobrem o que há de errado com Lisa e ela acaba na terapia. Ela sai da escola e cuida da sua saúde mental e aprende a lidar com o trauma. Ela está finalmente curada do seu passado, até que a Sumi de verdade deixa ela no aeroporto para Lisa iniciar uma vida nova. Sei não, hein? O que vocês acharam desse filme? Você já se apaixonou por alguém, né? Eu sei. Só de pensar seu coração já bate de forma diferente. Se liga nessa história, ela pode ser parecida com a sua e vai te ensinar algumas coisas com as quais você tem que tomar cuidado sobre as pessoas. Se você assistir até o final, eu tenho um presente pra você. E lembre-se, você está no Filmes Nostálgicos. Olá, hoje vamos relatar um filme dramático romântico de 2016. Uma bela jovem chamada Soo Yoon-jin anda pela rua em busca de alguém especial. Ela para e olha para alguém à distância. A cena muda e somos levados para o ano de 2007, onde Yoon-jin está esperando pelo ônibus. Ela conta sua história, dizendo sobre as difíceis condições financeiras de sua família e seu pai que está doente. Ela menciona que apesar de tudo, seus pais conseguiram mandá-la para uma ótima faculdade para fazer os estudos superiores. Quando ela chega à sua nova faculdade, Yoon-jin parece bem diferente e confusa em comparação aos outros estudantes. Enquanto ela caminha, uma moto sinistra passa por ela, fazendo com que um cano quebre e acabe molhando ela.
O garoto na moto é apresentado como Chan Zhen, que pertence a uma família rica e é famosinho na escola. Young-jin, furiosa, corre em direção a Chan para repreendê-lo, mas quando está chegando perto, uma bola de beisebol que ia bater nela é pega por Chan. Após isso, Chan se afasta e diz para Yoon-jin ter mais cuidado. Dentro da escola, Yoon-jin vira amiga de Mo, que tem o mesmo histórico familiar que o seu. Mo diz que ela vai ajudá-la a se adaptar ao novo ambiente escolar. Então, somos apresentados aos 3 amigos de Chan, Mon, Shi-yu, Josiah e Song-min. Mo a leva para a aula. Ela se senta na frente de Chan. Após isso, uma aluna distribui as provas de matemática. Yoon-jin tira uma nota muito baixa, enquanto Chan tira 10. Vendo sua nota, Mong começa a rir de Yoon-jin. Ela vai ao banheiro, no meio da aula, quando Chan para e pega seu caderno de anotações. Ela se esforça ao máximo para recuperar o caderno, mas não consegue. Então um bloco menstrual cai do caderno, fazendo Yoon-jin ficar envergonhada. Ela deixa a sala muito triste por conta da atitude de Chan. Após isso, Chan se sente triste e culpado pelo que fez. O mínimo, né? Na próxima aula, Chan tenta devolver o livro a Yoon-jin. Ele fica cutucando ela por trás, mas ela não responde. Chan joga o caderno em cima de sua mesa. Irritada com o comportamento de Chan, Yoon-jin pega sua cadeira e a coloca sobre o seu pé, fazendo gritar de dor. Ela então abre o livro que Chan jogou e fica surpresa ao ver que todos os seus erros estão destacados e corrigidos. Após a escola, vemos Yoon-jin de pé no telhado da escola pensando em algo. Chan chega lá e provoca Yoon-jin puxando seus cabelos. Para encobrir seus erros, Chan pergunta a Yoon-jin se ele pode ajudá-la na matemática. Yoon-jin está prestes a sair, mas Chan pede para ela pensar bem na oferta. Yoon-jin começa a pedir a seu professor para aumentar suas notas de matemática. Ela concorda em ser ajudada por Chan. Chan começa a ensinar matemática a Yoon-jin regularmente após as aulas. Yoon-jin começa a gostar de estudar com Chan, mesmo que seu comportamento a aborreça às vezes. Cachorro, filha da... Tô brincando, cachorrinho lindo. Uau, 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 uau. Ah, mano, os cachorros latindo aqui, parça, qual é, mano? Surpreendentemente, Yoon-jin recebe 8,5 em sua última prova de matemática e fica emocionado ao ver sua melhora por causa do tempo que eles estão passando juntos. Yoon-jin e Chan começam a se aproximar mais e mais. Um dia, Yoon-jin tem que ficar em casa por causa de uma emergência com seu pai. Ela não volta à escola por um tempo. Enquanto está fora, Chan se distrai e perde o foco nos estudos. Um dia, Mo senta no lugar de Yoon-jin e Chan a confronta furiosamente. Entretanto, ela responde que Yoon-jin lhe disse para sentar lá. Chan corre em direção ao quarto de Yoon-jin e bate na porta para ela abrir. Após múltiplas tentativas, Yoon-jin abre a porta chorando com uma faixa preta na mão. A faixa preta significa que seu pai morreu. Ele tenta falar com Yoon-jin, mas ela o ignora e pede que ele fique longe dela. Alguns anos passam, e eles estão no final de seu último ano. Na festa de formatura, Chan não consegue tirar os olhos de Yoon-jin. Mon decide expressar seu amor por Jo, e reúne a coragem de pedir para dançar. Chan também se aproxima de Yoon-jin e pede uma dança. Ela concorda. Após a festa, Chan e Yoon-jin estão vagando. Lá fora, Chan expressa seu amor por ela. Yoon-jin não diz nada e beija Chan. Encantado, ele acha que essa é a maneira de Cachorro. Ai, cachorro, cala a boca, cachorro, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Isso. Encantado, ele acha que essa é a maneira de aprovar a relação. Mas na verdade, é um beijo de despedida de Yoon-jin. Ela sabe que a família de Chan é rica e sente que nunca a aceitarão. Após isso, ela decide se separar de Chan e o deixa sozinho no escuro. A cena avança rapidamente. Yoon-jin agora é uma estudante universitária. Para pagar sua mensalidade, ela trabalha na biblioteca da universidade. Lá ela conhece um estudante, Shen. Ela acha que ele é um homem bom de coração, pois ambos estão trabalhando juntos na biblioteca. Um dia, a jovem Yoon-jin está conversando com Mo quando ela lhe diz que Shen é um bom homem e que realmente se preocupa com ela. Enquanto elas estão falando, Yoon-jin ouve alguém chamando seu nome. Yoon-jin anda pela rua e encontra Chan. Já que faz tanto tempo que eles não se veem, a conversa é horrível e Yoon-jin tenta sair. Mas Chan para ela, enquanto Shen chega e se apresenta como namorado de Yoon-jin. Surpreendentemente, Chan também se apresenta como seu namorado. Porém, Yoon-jin interrompe as palavras de Chan e diz a Shen que ele é apenas um velho colega de colegial. Depois disso, Shen lembra a Yoon-jin sobre seu plano de visitar o campo. Ouvindo isso, Chan lhes oferece uma carona. Quem dirige é Zan, irmã de Chan. Mais tarde, eles chegam a um templo, onde se ajoelham para rezar e escrevem seus desejos no papel. Yoon-jin tenta ver o que Chan está escrevendo, mas ele se afasta e cobre. O cachorro vira-lata. Eles saem do templo. E Zan chama Shen para acompanhá-la para comprar um pouco de água, deixando Chan e Yoon-jin sozinhos. Depois que eles saem, Chan pergunta a Yoon-jin por que ela o deixou e não está mais interessada nele. Ele então se exalta com Yoon-jin. Shen vê isso de longe. Depois do templo, a visita do grupo é a um restaurante para jantar. Lá, Chan menciona o seu primeiro beijo.
e força Yunjin a tomar uma bebida. Irritada pelo comportamento de Chan, ela toma uma bebida que a deixa tonta e inconsciente. Apesar de seu estado de embriaguez, ela continua dizendo o nome de Chan. Na cena seguinte, Yunjin tenta falar com Shen na biblioteca, mas ele a ignora. Ele então lhe diz que ela ainda está apaixonada por Chan. Ouvindo isso, Yunjin corre para o quarto do hotel de Chan e o confronta por seu comportamento anterior. Chan responde que ele também sofreu muito depois que ela o deixou na festa de formatura. Um ano depois, Shen está formado e Yunjin está novamente sozinho em sua vida. Chan não a contatou desde o incidente. A mãe de Yunjin lhe pede para voltar para casa para uma importante decisão familiar. Yunjin recusa seu trabalho de férias e chega à sua cidade natal. Acontece que a mãe de Yunjin está pedindo permissão para casar com Tio Wu, que tem ajudado a família em situações críticas. Em prol da felicidade de sua mãe, Yunjin aceita a proposta. Enquanto ela caminha com sua mãe, do nada Chan aparece em frente à casa de Yunjin. Acontece que ele está lá trabalhando com sua mãe, que comprou recentemente uma empresa de eletricidade na área. Mais tarde, ele irrita Yunjin, que está ocupado fazendo coelhos de papel. Chan tenta fazer um, e Yunjin subestima ele. Depois que Yunjin sai, Chan fica lá a noite toda fazendo os coelhos de papel, e no processo ele machuca suas mãos. No dia seguinte, Yunjin chega a Chan e o encontra dormindo com os 5 coelhos que ele tinha feito. Ela vê Chan trabalhando bem, e Yunjin começa a gostar dele. Ela também concorda quando Chan pede para ela ir a Pequim para ficar com ele, depois de sua formatura. Na próxima cena, Yunjin se candidata rigorosamente a um emprego em Pequim, enquanto sua formatura se aproxima. Apesar de suas múltiplas tentativas, nenhuma empresa em Pequim responde às suas candidaturas. De repente, ela recebe uma oferta de emprego de Xangai e aceita. Chan a chama ao mesmo tempo e diz que ele encontrou um emprego para ela em Pequim, mas Yunjin diz que aceitou um emprego em Xangai. Ele fica bravo e desliga a chamada. Sentindo-se culpada, Yunjin decide visitar Chan. Enquanto no trem, Chan pede desculpas por seu comportamento mais cedo. Ele então informa que está a caminho de Xangai para encontrá-la. Por causa disso, eles decidem parar em uma estação que fica entre eles e estão muito felizes por estarem juntos. Eles passam a noite em um hotel próximo, é claro, supimpando. Após alguns anos, vemos Chan e Yunjin montando seu novo apartamento. Mais tarde, Chan leva Yunjin para a cerimônia de noivado da sua irmã. Quando eles chegam lá, eles ficam surpresos ao ver que Shen é o noivo de Zan. Chan tenta fazer Zan entender que Shen não é bom para ela e está visando só seu dinheiro. Ao invés de entendê-lo, Zan diz que Yunjin está com ele pelo mesmo motivo. Na próxima cena, Yunjin é visitada pelo tio Wu em seu escritório. Ele explica a Yunjin que sua mãe foi diagnosticada com câncer no colo do útero. Ele também revela que antes de morrer, seu pai pediu emprestado algum dinheiro da fábrica onde ele trabalhava, para que ele pudesse tratar sua esposa. Agora é hora de pagar o dinheiro de volta. Por isso, ele procura a ajuda de Yunjin. Depois que o tio Wu sai, Yunjin liga para seus amigos pedindo dinheiro emprestado, mas nenhum deles pode emprestar a enorme quantia de $10 mil. Quando Yunjin volta para casa, Chan lhe diz que ele ligou para o tio Wu e que ele está ciente da situação e da condição de sua mãe. Ele também dá $15 mil e pede para dá-la ao tio Wu para saldar a dívida. Entretanto, Yunjin se recusa a aceitar o dinheiro, afirmando que ela já conseguiu o dinheiro com Shen. Ao ouvir isso, Chan fica furioso porque ela escolheu Shen para compartilhar sua situação, em vez dele. Ele vai direto encontrar Shen e joga o dinheiro na cara dele, pedindo para se afastar de sua situação pessoal. Na cena seguinte, Chan está com seus amigos em um bar bebendo irresponsavelmente. Yunjin é informado sobre sua localização por seus amigos. Em pouco tempo, Yunjin chega lá e pede a Chan para voltar para casa. Chan, obviamente, recusa o pedido e, ao invés disso, abraça Mon para deixá-la com ciúmes. Vendo isso, Yunjin pede a seus amigos para deixá-la em casa depois da festa e sai à noite. Chan chega bêbado em casa e cai no sofá. Yunjin se aproxima dele e lhe entrega uma carta onde ela afirma que ele a deve $15 mil. Irritado, Chan grita dizendo que mesmo depois de todos esses anos juntos, ela ainda não o ama. Por causa disso, ele decide que eles devem se separar. A cena avança 2 anos, quando Yunjin visita o mesmo templo que ela e Chan já haviam visitado antes. Embora já tenha passado muito tempo desde a separação deles, ela ainda não conseguiu esquecer Chan e as memórias dele. Ela então decide descobrir o que Chan havia escrito como seu desejo quando eles visitaram o templo. Depois de procurar nos registros por algum tempo, ela finalmente reconhece. Ela se surpreende ao descobrir que ele escreveu o nome dela em todo o livro, já que tê-la foi seu único desejo. Depois de um ano, Yunjin visita Nova York em busca de Chan. Ela anda pelas ruas perguntando às pessoas sobre o local onde ela pensa que Chan fica. Depois de caminhar por algum tempo, ela finalmente chega ao seu destino e vê Chan de longe. Quando está prestes a confrontá-lo, ela nota Chan ajudando uma senhora grávida a entrar em seu carro. Yunjin não consegue controlar suas lágrimas e opta por ir embora. O carro de Chan passa por Yunjin e ele a reconhece, mas quando ele para o carro e sai à procura de Yunjin, já é tarde demais. Ele não consegue encontrá-la em nenhum lugar. Na última cena do filme, vemos Yunjin sozinha e pensando em seu tempo com Chan. De repente, alguém chama ela. Ela se surpreende ao ver Chan, que lhe pergunta se ela estava em Nova York à procura dele. Yunjin só fica ali sem responder a sua pergunta.
Mais tarde, ele lhe mostra o vídeo da senhora grávida que ele estava ajudando em Nova York, e diz a Yoon-jin que ela era sua velha amiga. Percebendo o mal-entendido, Yoon-jin começa a chorar e o abraça. O filme termina com os dois no telhado da escola. Assistindo nosso resumo, você economizou cerca de 1h30 comparado ao filme completo. Essa história nos ensina que não interessa o quão ruim você seja, beba, trate mal. Se você tem dinheiro, você é incrível e perfeito.